Fala aí, bicho, tudo bom? Mais uma quinta-feira e a gente aqui. Pessoal, dando continuidade à nossa série de quatro lives, conversando com quatro mulheres que representam muito bem a causa ambiental. Hoje nós estaremos aqui com a Beatriz Diniz. Não sei se ela não tem Instagram, ela tem uma certa aversão a Instagram, mas ela é uma pessoa muito influente, que tem muita presença e que diariamente está fazendo esse trabalho de comunicação no Twitter. Então, vamos sentar hoje, vamos conversar com ela, vamos ouvir o que, que ela tem para nos dizer, o que ela tem para nos ensinar, que eu acho que vai ser bacana essa conversa. E aí, no decorrer da conversa, a gente vai tirando algumas conclusões, né? Vamos lá. Eita. Tá, e só dando um recado antes da nossa colega entrar. Além das plataformas normais de YouTube que a gente estava assistindo, que a gente já disponibilizava o nosso podcast, não, nossas lives, né? Ato falho, né? Mas a gente também está disponibilizando agora nas maiores plataformas de podcast. Boa noite, Tostoia. Tostoia, é isso? Nome diferente. Então, a gente está disponibilizando nas maiores plataformas de podcast, Deezer, Spotify. Eu não sei se aquela da Apple tá também, mas em todas as plataformas a gente está tentando disponibilizar, entendeu? Então, às vezes pode ter algum problema no áudio, alguma coisa assim, mas faz parte, né? Faz parte e a gente vai tentar solucionar. Eu acho que a colega não está conseguindo entrar. Foi? Deixa eu convidar novamente aqui, pessoal. Ah, convidado. Ah, chegou. Olha ela. Oi, Oi, Beatriz, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, John, e Beatriz, você? tô ótimo. Só te explicando um pouquinho mais ou menos como funciona assim, as nossas conversas. Não é uma entrevista, entendeu? Normalmente eu brinco que é um bate-papo de quinta à noite, onde dois colegas da área ambiental sentam para conversar e não tem muita regra não, cara. A gente vai discutindo aqui, vai conversando. Eu só peço para você pensar em três coisas nesse momento, que eu vou perguntar isso para você no final, tá bom? Beleza. A primeira coisa é que a gente já tem um quadro aqui chamado Pergunta da Onça. Então se prepare mentalmente para uma pergunta da onça, tá bom? E pelo nome eu acho que você já sabe que é uma pergunta mais capciosa. E além da pergunta da onça, a gente também tem a gente pede para os nossos convidados indicarem uma música para a gente, porque a gente tem uma playlist no YouTube que a gente começa a estar criando agora, e a gente coloca as Vai. músicas de todos os convidados que participaram aqui da nossa live. E a última questão que eu peço para você pensar é que eu sei que não é um título, eu sei que é complicado isso, mas a gente supondo que o cargo de ministro do Meio Ambiente fosse um título, você daria esse cargo para quem? Tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Perfeito. Pensa nessas coisas quando estiver terminando a live eu te pergunto isso, tá bom? Beleza. Deixa eu dar boa noite aqui para as pessoas, porque essa Tostóia, essa pessoa, ela não é Tostóia, ela tem nome. Oi, Sério? Vitória, tudo bem? Ela cria Vitória? abelhas. Sério? Aham. Que linda! Ela é designer gráfico também. E a Nossa! O Crab, minha xará, maravilhosa. Que linda. Muito obrigada, gente. Pois então sejam bem-vindos vocês aí. Vitória e a outra é É a Beatriz, Beatriz. Sejam não bem-vindas, é Vitória O Crab? e Beatriz. Bem-vindo, Fábio, também. Fábio tá aí com a gente. O Crab. Aí daqui a pouco você me fala que ela cria caranguejos também. Ela é uma divulgadora Ah, científica. ativíssima no Twitter e ela Sim. fala sobre crustáceos.
Então, será que a gente pode começar por aí, Beatriz? O Twitter. Como começou para você o Twitter? Eu sempre usava. Olha, eu vou falar pra você, pode parecer estranho assim. Eu morei 14 anos em Mato Grosso do Sul, eu sou carioca, eu morei 14 anos em Mato Grosso do Sul. E lá que eu trabalhei toda a minha carreira lá, aplicando a comunicação para políticas públicas socioambientais. Voltei para o Rio de Janeiro com uma questão pessoal. E eu tenho uma tia que é paleontóloga, irmã da minha mãe. Ela tem 84 anos e eu voltei para cá em 2006. E ela já corou, olhou para mim e falou: minha filha, se você está chegando no Rio de Janeiro e você ainda não tem contato com as pessoas, usa a internet. Falei: caraca, moleque, pode crer. E aí fui pesquisar as coisas e entrei no Twitter, no Facebook e comecei a usar para falar de mim, do que eu fazia, para divulgar meus trabalhos. E a partir daí, inclusive, eu abri uma página no Facebook, que é o Ecológico, Sustentabilidade, eco separado, né? De eco. Lógico. E tudo na minha cabeça é communication, tudo é comunicação. Sim. E a partir de um determinado momento, eu entrei em 2009, né? No Facebook, por exemplo, com a página. E o Facebook ele entregava muito bem conteúdo relevante. Ele entregava, eu produzia conteúdo sobre meio ambiente e sustentabilidade, e ele entregava para pessoas que gostavam disso. Eu conheci muita gente que eu não conhecia, porque o Facebook entregava conteúdo. E ele mudou, se tornou uma rede comercial, ele mudou o modelo de negócios, e o Facebook realmente passou a limitar conteúdo relevante, porque ele queria botar na timeline conteúdo patrocinado. Sim. E não só isso, né? Porque hoje, inclusive, em 2021, a gente tem casos... o Facebook, por exemplo, há 2 anos atrás, ele mudou a política dele de anúncios e está até hoje avaliando causas sociais, se anuncia ou não anuncia, enquanto isso você não anuncia. Sim. Então, meio ambiente, sustentabilidade, doação, voluntário, nada disso mais consegue anunciar no Facebook. E quando o Facebook, então, começou a ser muito restritivo, eu comecei a usar mais o Twitter. Sim. E fui usando. E assim, o que eu entendi, inclusive, porque depois de um tempo, de 2015 para cá, que eu fui buscar mais conhecimento em redes sociais, eu fui entendendo melhor o que é o Twitter, o que é essa rede e como ela é amigável para conteúdo. Porque o Twitter é uma rede que gosta de conversas. E ele é interessante o Twitter porque, por exemplo, se você curte alguma coisa de alguma pessoa, todo mundo vê que você curtiu essas coisas. Tipo, eles veem o que você está gostando. Isso é até meio perigoso, né? Mas isso depende da maneira como você usa. Isso só ocorre quando você está na timeline que não é de tweets recentes, quando você está nos destaques. Quando você está na timeline, porque lá em cima, quando você usa o Twitter, lá em cima está escrito tweets em destaques, do ladinho tem uma estrelinha. Quando você clica ali, você troca para tweets mais recentes. Quando você vê tweets mais recentes, você não vê a fofocaiada de ninguém. Você não sabe quem curtiu o quê, você só vê retweet, porque está entrando pelo cronológico. Ele não tá, e não é pelo algoritmo. Então é muito mais interessante você usar tweets mais recentes, porque você vai saber quem está entrando, quem está chegando, e o que está rolando no momento. Porque além do Twitter ser uma rede social que gosta de conversas, é uma rede social do instantâneo, do na hora, está acontecendo agora, urgente. Então, agora, quando você está na outra... Desculpa, pode falar. Até por isso, tipo, quem gosta de notícias tem que estar no Twitter, né? Então, o Twitter, ele é considerado no mundo uma rede muito mais usada por jornalistas. Jornalistas gostam de usar o Twitter. Quem produz conteúdo gosta de usar o Twitter. E o Twitter, ele tem muitos recursos
para quem produz conteúdo. Então agora, por exemplo, ele liberou o Moments. Só para terminar o que eu ia falar, Pode que eu falei continuar. antes. Aí quando você usa a timeline destaques, entra tudo isso. A curtida das outras pessoas, por exemplo, que aí fica uma coisa meio, né, fofocalhada. Então eu sugiro que as pessoas usem a timeline pelo cronológico, né, tweets mais recentes. E façam listas, porque aí você fazendo as listas, você tem uma timeline exclusiva, específica. Quando você clica numa lista, você só vê as publicações das pessoas que são membros daquela lista. E isso é muito legal, porque você tem uma timeline separada e temática. Sim. Mas eu mencionei essa questão que pode ser perigoso, porque tem até um repórter, que é aquele Joel Pinheiro, acho que você conhece, né? E aí, eu lembro que uma época eu seguia no meu perfil normal, eu seguia ele, e ele, além das coisas, tipo, ele tweetava e curtia algumas coisas, assim, de mulheres sensuais e tudo mais, sabe? Ou seja, todo mundo tava vendo que ele tava curtindo essas coisas, entendeu? Então, mesmo, você fica... Entendeu? Mas essa fofocalhada é só na timeline quando ela tá no tweet de destaque. Sim. E a área ambiental? Sim. E a área ambiental, como começou para você assim, tipo essa conversa com o pessoal da área ambiental e em que ponto você ligou o Twitter e a área ambiental? Na verdade, em Mato Grosso do Sul. Eu já fazia isso em Mato Grosso do Sul. Eu tinha um grande parceiro, mas aqui ele mora lá, né? Mas um grande parceiro que é um cara chamado Eduardo Romero. Ele é um ambientalista desde menino e ele mora em Campo Grande. E quando ele tinha 11 anos, numa iniciativa da escola pública, criou um clube de ciências. E com esse clube de ciências e um grupo de amigos, eles começaram a fazer os vizinhos que moravam perto de um córrego, Córrego Bálsamo. Eles começaram a fazer os vizinhos se interessarem pelo córrego, cuidarem do córrego, limparem o córrego. E ele se tornou um ambientalista, foi eleito vereador por 2 vezes, inclusive, com essa bandeira do ambientalismo. E lá nós fizemos, em Mato Grosso do Sul, nós fizemos uma parceria. Eu já produzia comunicação para ele, tanto assessoria de imprensa quanto design gráfico. E nós conseguimos um espaço num dos jornais diários de lá, o mais progressista, e a gente tinha uma coluna, que era o Ecológico, de lá, da época. E a gente contava histórias das comunidades de Campo Grande que tinham atividades ambientais. Era muito legal, dava exemplos, botava esse valor. Era um jornal impresso. Quando eu voltei para cá, quando eu voltei para o Rio, eu entendi que eu precisava me reposicionar no Rio. O Rio de Janeiro é uma outra parada, é um outro mercado para comunicação. E aí eu fui estudar e fiz uma extensão na FGV Online sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade socioambiental corporativa. E aí eu falei, caramba, que coisa mais lógica, que coisa mais interessante, que massa, porque eu abro a sua mente, né? E o interessante é que é incrível, né? E como eu fui pela FGV, o foco é muito pela economia. Então isso ainda me fez ficar muito de queixo caído, tipo, caraca, como que as pessoas não entendem isso, sabe? Tipo, é incrível, muito incrível. E aí era online, porque era mais barato, eu conseguia fazer. Era online, e eu comecei a notar que os meus comentários nas salas online, eles tinham muito Ibope. E aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, já que tá dando Ibope. E aí eu abri o Ecológico, a página, e comecei a disparar também por e-mail. A gente não tinha ainda, né, todo esse boom das redes sociais, foi em 2009. Então, a partir daí, eu achei que eu podia, inclusive, fazer uma curva mesmo na minha carreira, não na comunicação, e realmente ir para a área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, eu fiz relatórios de sustentabilidade GRI, sou certificada, fiz a atualização, e resolvi fazer uma especialização em gestão ambiental.
Quando eu fiz a especialização em gestão ambiental, eu entendi que a comunicação não saía de mim, porque eu consegui ver na gestão ambiental como a comunicação poderia também fazer parte, não fazendo essa parada de vamos comunicar bichinhos, plantinhas, vamos fazer um relatório de sustentabilidade. Não, Sim. era exatamente a empresa que é responsável socioambientalmente, ela tem políticas definidas de gestão de responsabilidade socioambiental. E ela tem a gestão ambiental. Então, a empresa precisa aplicar essas duas políticas, que são separadas, inclusive, na empresa, aplicar na comunicação. E a comunicação, quando ela passa a ter o mesmo olhar da responsabilidade socioambiental e da política de gestão ambiental, ela consegue produzir de outra maneira. Sim. Ela não vai olhar para o stakeholder de cima para baixo. Ela vai conversar com o stakeholder. É uma forma de você criar um canal de diálogo, né? É mais do que isso. Porque, veja bem, quando você é uma empresa socioambientalmente responsável, você tem o seu sistema de gestão ambiental. Ele tem, o seu sistema tem princípios, tem normas, tem práticas. A comunicação não. A prática da comunicação é a mesma. Faz release, solta release. Conversa. Faz uma peça, aprova a peça, distribui. Só que não é isso. Não é muito maior. É você realmente entender como é a responsabilidade socioambiental da sua empresa e aplicar essa responsabilidade também na comunicação. Da operação ao conteúdo. Sim. Então é uma coisa muito mais global, né, do que só a comunicação. A comunicação é uma área dentro. A comunicação é um instrumento. A comunicação não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Sim. Então, se a gente for, né, olhar como a gente chegou nisso? A gente chegou nisso porque a gente é uma sociedade de consumo. E a gente é uma sociedade de consumo porque a economia é uma economia de consumo. A comunicação faz o quê? Ela cumpre o papel para a economia de consumo, através do jornalismo e da publicidade, de fazer a sociedade entender como normal ser uma sociedade de consumo. Nossa, eu amo consumir. Ninguém nasce consumista. Você ouve isso todo dia na televisão. Quando a gente vê uma pauta no fim do ano, mercado está aquecido para compras de Natal. Isso não é uma pauta do jornalismo. Isso é uma pauta da economia de consumo através do jornalismo a serviço dela. Sim. Porque ninguém nasce precisando comprar no Natal. Exato. Ninguém nasce consumista. Você é adestrado a ser consumista através da comunicação. E eu, assim, como eu falei, eu sou apaixonada por comunicação, eu penso em comunicação o tempo inteiro. E aí, na especialização, eu falei, caraca, esse é o meu trabalho de fim de conclusão de curso. Explicar como a comunicação é um instrumento, né, como está a serviço da economia de consumo e como as empresas socioambientais é que cumpririam o papel. Isso não vai mudar, né? Porque o capitalismo é o capitalismo, ele não vai morrer. Não adianta, né, a gente ter essa ilusão. Mas como Utopia, pode né? ajustar, como ele pode se ajustar. Eu vou dar um exemplo muito claro agora. A Globo, ela até antes da pandemia, ela tinha 2 projetos de marketing que a gente poderia dizer que são opostos. Um é o Agro é Pop e o outro é o Globo Natureza. O Agro é Pop, ele é financiado pela indústria fóssil, carro, Ranger, sei lá como é que chama, SVU, tração 10 rodas. Tração 10 rodas. Né, aquela coisa, o homem do campo, não sei o quê. O Globo Natureza era patrocinado pela Natura. Mas a quantidade de inserções que entram ao longo do dia na programação da televisão do Agro é Pop é 100 vezes maior que
o planejamento de mídia do Globo Natureza. Mas já era importante que existia. E já era importante a Natura patrocinar. Veio a pandemia. Acabou o Globo Natureza. Sim. O AgroRepórter continuou. E a gente realmente... tinha entrado... Só para terminar. E a gente e o Globo Natureza estava entrando num sistema muito bacana, porque ele tem os VTs, o Globo Natureza, ele consistia nisso, na publicidade e no jornalismo. Porque ele tinha os VTs que entravam ao longo do dia, falando sobre biomas, licenciamento, várias coisas, bem legal. Mas ele também patrocinava matérias no Jornal Nacional. Sim. E eram matérias longas, boas, bem feitas, sabe? De qualidade. E isso acabou, porque a Natura suspendeu o financiamento o patrocínio do Globo Natureza. E não sei se a Globo foi buscar ou não, ou se nenhuma outra empresa se interessou. Mas ficou essa lacuna. E o que eu acho que é mais importante... Porque, assim, o jornalismo, ele tem um modelo econômico de financiamento. Ele é financiado através da publicidade. Então, quando a Natura entra patrocinando matéria, ela está garantindo um espaço editorial importantíssimo. Importantíssimo. Eu vou mandar um e-mail para a Natura. Não, e, inclusive, a Natura é uma das empresas brasileiras que é reconhecida internacionalmente, né, por causa dos seus produtos naturais, das suas tecnologias e tudo mais. Olha, eu não estou muito antenada dos rankings atuais, mas eu acho que a empresa brasileira, a Natura, é uma das principais empresas brasileiras reconhecidas, né, com responsabilidade socioambiental. Sim. E na minha casa só entra a Natura. Ecologicamente correto, né? E como é que foi que isso foi evoluindo, essa sua comunicação? Porque eu vejo hoje, e hoje você já chegou em um patamar assim que você fala, por exemplo, eu lembro uma notícia, que foi aquela notícia do Ibama, que morreram algumas coisas, alguns animais. E aí daqui do Rio, né? Isso. E aí eu sei que, por exemplo, tinha saído uma notícia local, mas ela não tinha tomado proporção nacional, né? E eu lembro que você ajudou muito nisso, que a partir do momento que você falou, aí depois o fiscal do Ibama também entrou em cima. E aí eu sei que foi ele, inclusive. Isso. Então, e aí foi uma escalada. No meu caso, eu vou te falar assim, numa boa. Porque eu não sou um perfil como o perfil do Ibama, do fiscal do Ibama. O fiscal do Ibama é muso. O fiscal do Ibama é muso do Twitter. Ele tem muitos seguidores. Então, deixa eu até olhar aqui. Então, se o fiscal do Ibama fala o Twitter fala porque ele é um perfil muito grande. O fiscal, até interessante, o fiscal do Ibama tem 83 mil seguidores. Eu tenho 5 mil, cheguei nos 5 mil, inclusive esse mês. Achei mó legal. Sim. Mas é diferente. Não é tudo, né, que eu meto, que bomba, mas existe e é isso é o lance que a gente precisa, quem produz conteúdo relevante precisa se tocar. E conhecer as ferramentas. Existe uma combinação que faz o seu tweet ser perfeito. Sim. Essa combinação é o que está bombando no momento. As trends, né? Que chega na hora no Twitter e aí é a estrutura do texto. Sim. Às vezes você tem uma bomba para contar, mas aí você começa a contar o negócio e aí vai, porque você tem que explicar, e explica, e aí no último tweet ninguém entendeu, ninguém viu, já passou, acabou. Sim. Então, às vezes, você tem que saber resumir, montar. Se você não quer usar a bolinha vermelha, urgente, não sei o quê. Eu costumo, por exemplo, falar, gente, atenção aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, existe uma combinação de fatores, porque a internet é uma coisa que não para, ela está sempre em movimento. Sim. Então, às vezes, é frenético o negócio. E às vezes tem uma palavra chave que ela tá bombando no Twitter
e ela nem é relacionada ao assunto que você está falando, mas você usou Sim. aquela palavra, pronto, ela entrou no fluxo. Sim. Então existe a sorte e a combinação de técnicas. Sim. Né? Antes da gente fazer um conteúdo, quando a gente quer que ele bombe, a gente precisa ir olhar lá no Não, CrowdTangle. eu acho que às vezes a sua intenção nem é bombar, né? Por exemplo, você mesmo falando que quando você iniciou no Twitter, sua intenção não era tipo, eu quero ter não sei quantos mil seguidores, sabe? Porque eu acho que a gente tem muito isso na nossa cabeça ultimamente, sabe? Eu quero que muitas pessoas me vejam, eu quero não sei o quê. Eu acho que essa não é a mentalidade, né? A mentalidade Exato, é eu quero você, entregar conteúdo. é, e aí, tipo, a partir do momento que isso te satisfaz, que você entrega um conteúdo de qualidade, é claro que você vai usar essas técnicas para o seu conteúdo ser mais entregue, né? Mas, por exemplo, os números em si não é o fim, né? Não são o fim. Para mim, não. Mas existem pessoas que trabalham, né, com isso para empresas, e aí tem que realmente conhecer todas as técnicas. O que eu estou querendo agora é porque, assim, é um processo que, para mim, também, eu sou pisciana, eu sou muito sensível. Sim, eu choro pra caralho. Chorar é uma forma de me expressar. Sim. Mas quanto mais eu entendo de internet, mais isso me impacta. Quanto mais eu entendo de redes sociais, mais isso me impacta e me empaca. Mas como eu falei, para você, desculpa, que entrou na minha bio, né? Eu estou empreendendo a EIA Moreco, comunicação de propósito, para ajudar as pessoas a lidarem melhor com marketing de conteúdo relevante, porque é uma competição muito desigual, né, que a gente Sim. tem, do conteúdo não relevante, que todo mundo sabe qual é a cor da moda da unha de acrigel, qual é a cor da cueca do Neymar, todo mundo Sim. sabe que o Belo peida quando transa, mas você não sabe identificar um pau-brasil. Sim. E a gente mora num país mega biodiverso. Mas Então é nesse, muito... nesse ponto, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente estava conversando, que o pessoal da área ambiental não sabe se comunicar digitalmente, né? Eu acho que existe uma Ninguém é dificuldade muito. obrigado. Não, mas eu falo assim, porque a partir do momento que você tem várias pessoas da área ambiental que não se comunicam digitalmente, peixes grandes, você acaba criando um vácuo, assim, porque de ser atacado digitalmente de todos os lados e não ter uma estrutura muito forte ali que te protege, né? Por exemplo, vamos dizer, dar exemplo dos bolsonaristas e tal. Você fala alguma coisa de um bolsonarista, vai vir um zilhão de perfis que parece que você ensinou cada pessoa o que ela tem que fazer, entendeu? Por isso, E amizades, não marquem o Bolsorona nas suas postagens, nos seus tweets. Não marquem o Ricardo Salles, a Damares, os odiadores. Primeiro, porque eles não vão ler você. Segundo, se sim, eles lerem, eles vão falar: ai, que idiotice, não acredito nisso, a Terra é plana. Terceiro, que eles vão chamar odiadores. E sim, quarto, que você vai fazer os seus seguidores passarem raiva. para te defender, né? Então não é nada legal. E ainda nesse ponto, Beatriz, porque eu sinto assim, em cada microambiente que você comunica, por exemplo, cara, você pode ter ali 100 seguidores, 200, mas cada pessoinha fazendo esse trabalho, assim, é uma coisa relevante, sabe? É uma coisa que você chama a atenção. Com certeza. E eu vou falar E, aqui uma coisa bombástica. Às vezes a gente twitta e fala assim, ai, ninguém curtiu o meu tweet. Amor, clica nos 3 pauzinhos lá no sim, cantinho direito e vai ver a atividade do seu tweet. sim, A pessoa não twitta, mas o que importa é o alcance. Às vezes a sim, pessoa não curtiu, mas às vezes você falou para 150 pessoas. E a pessoa só sim, não curtiu porque ela pegou aquela sua informação e foi fazer alguma coisa com ela. Você só não sim, sabe. sim. Talvez um dia Às ela te vezes, mande uma DM e fala, sim, lembra aquele dia, essas coisas acontecem, lembra aquele sim, dia que você falou tal coisa, assim, 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 aí você pensa, ai, aquele tweet murcho, que ninguém nem deu um like, você sim, viu? Claro que eu vi, amiga. E eu adorei aquilo, fui fazer, muito obrigada. sim, Então, não é isso.
é a interação. A gente se importa muito com a interação, por isso que eu odeio o Instagram. Não, mentira, eu não odeio nada. Só o Bolsonaro. Eu não gosto de ter ódio. Eu gosto de ter amor. Eu gosto muito amor. De amor. Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Sim, Renata Até perdi, gente. Eu sou terrível, meu Deus do céu, que droga. Você estava falando que às vezes a pessoa não curte, mas o alcance... A pessoa não curte, o Instagram, ele vicia muito as pessoas nisso, já tem até um termo na internet, eu não me lembro qual é. Mas para essa coisa, para essa ansiedade da pessoa, quer ver se curtiu, se não curtiu, o Instagram deixa você muito viciado nisso. Sim. Né? O Facebook só não deixa porque ele não rende mais hoje. Sim. Essas coisas. Mas não é isso que interessa. Quando você quer entregar conteúdo, não é a curtida e o retweet que você tem que olhar. É os 3 pauzinhos do alcance. Do lado direito do tweet, ou no Instagram, não sei onde é, ou no Facebook, lá as informações dos insights. Que é para você saber quantas pessoas você alcançou. Que esse é o que é relevante. Mas o que eu acho importante, Johnny, a gente também pontuar, é que, assim, como eu falei, ninguém é obrigado a entender de rede social. Cada um tem as suas funções, cada um tem as suas habilidades. Tem pessoas que têm uma profissão, mas escrevem bem, são concisas, têm esse poder de concisão. Então, de repente, se elabora um texto maravilhoso, explicativo, isso aqui, lá vem uma pessoa e aí passa na tua timeline uma pessoa que pegou aquilo tudo que você escreveu, resumiu em 3 frases, ficou maravilhoso, e fala, porra, caralho. Mas é a habilidade da pessoa. Sim. Então, mas o que eu acho que é importante vou dar um exemplo bem básico, até porque a minha vida é assim. Eu não tenho empregado na minha casa. Sim. Sou eu que faço tudo na minha casa. E isso é assim há muito tempo. Se você não sabe que o desinfetante é usado para fazer tal tipo de limpeza e o desengordurante é para fazer outro tipo de limpeza, você contrata uma pessoa, ela vai fazer. Você não comprou os produtos, você tem aqueles lá, que você não está acostumado a fazer isso, e a pessoa vai limpar com o que tiver. Você vai chegar em casa, vai sentir o cheiro e falar, nossa, tá ótimo. Então, para você saber se a sua casa está limpa, primeiro faça uma faxina. Sim. Mete a mão na massa. Vai saber, vai conhecer. Então, se você é ongueiro, diretor, SEO, se você não sei lá, para você contratar uma agência ou para você contratar um prestador de serviço, você tem que minimamente entender, tanto para saber pedir o que você quer, quanto para saber se é esse o resultado que está realmente dando resultado. Porque você pode ter um social media maravilhoso, que vai te dar um relatório lindo, com 10 mil gráficos, e no final está escrito assim, nós tivemos 10 mil curtidas. Não diz beleza, muita mas coisa. O conteúdo entregou para quem? Mobilizou, sabe? Você explorou uma campanha tal, porque, por exemplo, o Twitter, a gente conseguiu fazer um treinamento com o Twitter, com mais de 150 pessoas, foi muito legal. E tinha pessoas muito top, fazendo da área ambiental, da produção de... O Twitter mesmo? Foi com o Twitter mesmo, a empresa Twitter? Sim. Nossa, que chique. Parabéns. Sim. Mas o Twitter faz. Você só precisa entregar... Era isso que eu ia explicar. O Twitter, você só precisa entrar em contato com o suporte. Sim. Ele pode demorar a te responder, mas você pode mandar uma mensagem para o suporte, falar, oi Twitter, tudo bem? Eu tenho uma organização tal, eu queria saber se você pode me dar um treinamento. Eles vão dar um treinamento que é básico mesmo, não é o meu treinamento. O meu treinamento, eu explico por que o Twitter é a rede mais amigável para a produção de conteúdo relevante. Mas eu só sei isso hoje porque eu fiz o primeiro treinamento do Twitter e fiz alguns outros. E eu uso o Twitter. Sim. Nossa, então... E essa sua afirmação vai em um sentido assim, tipo, quebra um paradigma, né? Porque normalmente no ditame popular o Twitter é conhecido como a rede do ódio, né?
Mas aí é o lance. Como é a sua timeline? Que pessoas Sim. você segue? Sim. Porque na minha timeline, por exemplo, é uma questão de escolha. É Sim. uma questão de escolha. Eu tenho minha timeline, que eu sigo algumas pessoas estratégicas, meios de comunicação. Eu sigo até o Estadão, que não está dando nem para seguir hoje, está dando vontade, né? Mas eu continuo ainda me Sim. seguindo, que é o meio, eu vejo as manchetes, papapá. Mas você usa as listas, você cria uma outra timeline para você. Você pode criar uma timeline do amor. Ah, você está vendo muita coisa ruim, porque realmente, hoje, inclusive, a gente tem uma realidade de notícias ruins. Então, eu Sim. entro no Twitter, eu choro, mas se eu estiver vendo o jornal hoje, eu também vou chorar. Uhum. Se eu clicar, eu não tenho televisão, mas se eu for assistir a Record, eu vou chorar 2 vezes, né? Tanto porque é uma concessão pública na mão de um mercador da fé, Sim. quanto porque é um jornalismo de péssima qualidade e parcial pra caramba. Mas, Sim. então, assim, não tem como. E o ódio, você controla. Sim. Se você não quer ódio na sua timeline, não retweeta o ódio. Então tem Sim. coisas que aquilo te dá uma raiva, meu Deus, eu estou revoltada com isso. Eu penso 5 minutos e falo, o que eu refletiria sobre isso? O que eu vou refletir para não retweetar, para não mostrar aquela cara do Bolsonaro de câncer de pele, que aquele homem vai morrer de câncer de pele. Não estou desejando a morte dele, isso é um fato. A pessoa não usa filtro solar, a pele dele está toda craquelada, dá para ver, né? Tem que Não fazer um estou skincare, desejando. né? Ele tem que usar protetor solar, mas ele é negacionista da ciência. Sim. Então, ele não aceita protetor solar, né? Então, Sim. é uma outra parada. Então, Sim. assim, você escolhe não compartilhar aquilo. Sim. Você precisa respirar e não compartilhar. Tem gente que discute comigo no Twitter quando eu falo isso. Sim. Entendeu? Mas tem que não sei o quê. Tudo bem, cara. É uma opção, é uma escolha. Tudo Sim. na vida é uma escolha. As pessoas que, por exemplo, quando a gente está vivendo essa coisa no Brasil, tudo é Deus, Deus, a pessoa é curada da Covid, ela sai do hospital e fala, ai, obrigada, Senhor. Cara, foi o médico, foi a ciência. Sim. Na Sim. boa, preciso separar isso. Mas quando alguém fala muito essa coisa de Deus, eu só falo assim, aham. Inclusive, Deus deu para nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim. E é o livre-arbítrio que define tudo. E com o seu livre-arbítrio, você tira ou coloca o ódio na sua timeline. Então, Sim. eu, quando algum tweet meu bomba, eu faço moderação de comentário. Você Sim. pode ser da direita, da esquerda, do centro, do lado, do infinito, da terra plana. Se você falar vai tomar no cu, o seu comentário não fica no meu tweet. Sim. Não fica. E eu te bloqueio. Sim. Ponto. E quando meus tweets bombam, eu sempre, em algum momento, eu vou lá e faço e explico a minha política de privacidade, de moderação de Sim. comentários. Amizade, chegou aqui com discurso de ódio, negacionismo, desinformação, o comentário é ocultado. Discurso de ódio, ocultado e bloque. Obrigada, grata à gerência. Sim. Então a gente precisa ter isso muito Engraçado. claro. É engraçado que você falou esse negócio de bloco, mas em personalidades extremamente famosas, assim, tipo Bolsonaro, Felipe Neto, Anitta e tudo mais, esse bloco virou uma medalha, né? Por exemplo, você consegue ser bloqueado pelo Bolsonaro e eles usam isso como ferramenta Então, para conseguir irritar uma pessoa. eu acho que isso é tudo muito louco, que a gente chegou numa insanidade. Porque, veja bem, o Bolsonaro, eu bloqueei o Bolsonaro no Facebook, no Twitter, muito antes dele ser presidente. E, inclusive, foi quando o Facebook fez um negócio chamado Veja aqui quem curte o Bolsonaro entre os seus amigos. Quando ele fez isso, acabei amizade com um monte de gente, bloqueei o Bolsonaro. Isso tem um tempo. Acho que foi na época do CQC. E o Sim. que ocorre? Ninguém tem que se orgulhar de uma autoridade pública que deve prestar contas de tudo que faz, bloquear os outros.
Eu não sou ninguém. Eu não sou uma autoridade pública. Eu sou uma pessoa... Eu tenho um CNPJ. Eu sou MEI. Ou seja, eu sou livre mercado. Sim. Né? Eu não sou ninguém. Eu não devo satisfação. Sim. Mas digamos que amanhã o Eduardo Paes resolve me chamar para assessorar a comunicação da Secretaria do Meio Ambiente, eu não posso mais fazer isso. Sim. Sair bloqueando a torta direita. O que eu posso fazer é dizer que eu tenho uma política de moderação de comentários e aí, ao invés de escrever isso no meu post, no meu tweet que bombou, eu preciso fazer um post e programar este post para pelo menos todo dia, uma vez, ele entrar explicando para as pessoas que, em função, comentário de ódio é bloque, é ocultado, isso e aquilo. Para que não se configure como uma censura. Sim. Entendeu? Mas as redes dão para nós esses instrumentos, esses recursos, o bloco, silenciar e ocultar. E a gente tem que saber usar. Mas é uma pena, porque figuras públicas, autoridades, são pagas com o nosso salário, elas devem prestar contas do que elas fazem. Então, isso está na justiça, inclusive, né? Sim. Bolsonaro não pode sair bloqueando as pessoas no Salles. Eu sou bloqueada pelo Salles. Eu falo, gente, que sou eu não. Na fila do pão. Na fila do pão. Sou eu que faço meu pão, entendeu? Então... E voltando ainda naquela questão assim de o ser humano médio, assim, porque você também presta essa porque você também presta consultorias e tal para quem quer adentrar no Twitter ou de redes sociais em geral. Você tem esse know-how, né, do marketing digital também, não tem? Eu tenho. Eu só não tô na pista ainda. Como eu te falei, né? Tudo me afeta. Quanto mais eu sei, mais me afeta. E isso me bloqueia também. Então, eu só preciso botar o meu site. Eu já tenho uma marca, tudo. Mas sim. Porque realmente você não pode só estar no Twitter. Quer dizer, você pode se você quer. O exemplo do fiscal do IBAMA, eu acho que ele é perfeito. O fiscal do IBAMA, ele só está no Twitter. Ele não está em nenhum outro lugar. Então, ele foca no Twitter. Então, você vai depender da sua estratégia. Para quem produz conteúdo relevante, é importante, sim, estar em várias redes. Mas a gente o brasileiro ficou muito nesse Facebook, Instagram, Zap, que é o modelo Zuckerberg, o cara é bilionário, ele não precisa mais do nosso dinheiro, gente. Bora para outros lugares. Mas você tem o Twitter, você tem o Pinterest. O Pinterest tem uma função, as pessoas entram no Pinterest para saber as coisas, para receber dicas, indicações. Então, ele também é muito visual, então a mesma lógica do Instagram, ela também se encaixa, não é que serve, ela também se aplica, né, do Pinterest. Hoje a gente tem o TikTok. O TikTok tem um crescimento mega. Por isso que o Instagram mudou as regras agora. Por isso que o Instagram criou um outro negócio que eu não sei o nome, mas eu sei que existe. Que não sei o que é. Se a Milena tivesse aqui, ela já falava logo. É tal coisa, que a Milena é fera em... Milena Batista, jovem ambientalista. Ele é fera no... Mas ele criou uma outra coisa por causa do TikTok. Porque o TikTok ele teve um crescimento muito rápido e muito mega. A pandemia ajudou, né? Mas só para você ver, assim, ter uma noção, o Brasil ele é diferente. O Brasil é diferente de tudo. Nós somos campeões em várias coisas, né? Que é fútil. BBB, consumo de produtos de beleza e não de higiene. Higiene não interessa, caso de Covid. né? Caso de Covid, tudo. E o que acontece? No mundo, acabou de sair os números de 2020 de redes sociais. No treinamento que eu tenho pronto do Twitter, quem quiser fazer aqui, gente, vamos só se reunir e já fazer. Vamos marcar, Johnny, vamos fazer. Bora. Não, isso que você está falando, Beatriz, é até importante,
Porque eu senti essa necessidade, sabe, das pessoas se comunicarem mais no Twitter e todo mundo, cara, porque eu até recentemente eu comprei um curso de mentoria de marketing digital para entender o que é, como é que funciona, como é que, para que vai. Isso E, tem tudo cara, gratuito na internet, amigo. sim, mas aí tem outras coisas que não tem. Porque, por exemplo, a rede social, quando você está produzindo, uma coisa que você não encontra é uma rede de apoio, entendeu? De pessoas que estão passando aquilo e que sentam para conversar com você. Por exemplo, o que eu achei mais interessante disso tudo foi isso, porque esse canal me dava uma rede de apoio e várias pessoas jogavam dúvidas lá que Entendi. às vezes são dúvidas que eu teria. E, por exemplo, cara, isso foi assim genial para mim. Eu acho que foi uma sacada, sabe? Porque você acaba, imagine você criando isso em um núcleo ambiental, sabe? Porque você começa a criar aquele sentimento de reforçar, sabe? Você vai lá na página do coleguinha, olha, ele fez isso. E você já, sabe, consegue melhorar, consegue aprimorar. E eu não vejo que tem isso, sabe? Não tem, para mim, na rede social, na questão ambiental, é cada um por si. Cada um, eu estou fazendo o meu peixe aqui, você está fazendo o seu, e não tem amigo, sabe? Não tem, tipo, Não, tem sim, tem não, sim. eu Mas sei tem que você. grupos, né? E os Sim, grupos ainda não estão conectados. Então, sim, a gente viu isso muito na questão do incêndio do Pantanal, né? E eu falo isso porque eu sim, estava nos bastidores dessa articulação. Então, o Leandro Barbosa chegou com a matéria, chegou com as informações, chegou desesperado num grupo, levou para outro grupo as comunicadoras indígenas. Pá, no dia seguinte já começaram com hashtag, e é o dia inteiro, e chame, e vai, e foram elas. E sim, foram elas durante, sei lá, 3 semanas. Cara, que trabalho espetacular. E troca tag, no dia seguinte já trocou a tag é essa, as instruções, uma organização fantástica. Mas o pessoal do clima não fala com as comunicadoras indígenas jovens. sim. Aí as Inclusive, vou mandar comunicadoras indígenas jovens não falam com o pessoal da divulgação científica. Sim, Então, esse é aqui, mas as pessoas se ajudam. O que eu quis dizer, sim, desculpa, é porque assim, por exemplo, se você digitar rock content, é um pessoal que tem um conteúdo sobre marketing digital gratuito na internet. Gratuito, você uhum, pode fazer cursos, comprar e-book e tudo, mas está tudo sim, explicado ali na internet. E sim, só voltando, e porque isso que você falou é importantíssimo. E aí eu vou entrar com o dado. No mundo, de acordo com esses dados atualizados de redes sociais, internet, consumo e uso, no mundo você tem as redes com maior número de usuários: Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, não sei o quê. Foi o Twitter, coitado. No mundo, ele está lá embaixo. Lá embaixo. sim, Aí, no Brasil, ele está em terceiro. sim, Agora, no mundo, as redes sociais com maior número de usuários são essas. A primeira é o Facebook. Mas as redes sociais no mundo que são mais usadas ao longo do dia, ela é o mesmo ranking do mundo das redes que tem maior número de usuários. No Brasil, não. No Brasil, a rede com maior número de usuários, Facebook, são. Mas a rede que é sim, mais usada pelos brasileiros, YouTube. sim, Então tem que produzir para o YouTube. sim, Então a gente precisa conhecer esses dados, são dados de 2020, que foram divulgados há pouquíssimo tempo pelo Hootsuite. Eles já sim, estão no meu relatório e eu faço essa breve explanação para poder sim, dar essa situada. Por exemplo, no Brasil, 80%. O brasileiro passa muito tempo na internet, cara. sim, Muito. E eu não me lembro agora de cabeça. sim, Mas o brasileiro, ele usa em celular muito mais que em desktop. Então tem que produzir foto vertical, tem que fazer o sim, vídeo vertical. E sim, conciliar com o fato de que o YouTube é a rede mais acessada. sim.
por brasileiros. Então, a gente precisa saber tudo isso e mais, olhar os dados do nosso perfil, da nossa página, para saber e aí ajustar. É mais mulher, é mais jovem, enfim. Sim. Mas a gente precisa Tá. saber. Vamos lá. A Lele Matos reverberou aquilo que eu estava falando, que bloqueio do Salles igual a uma medalha. Marcos Rodrigues, Marcos Rodrigues falou bem assim, fala aí, bicho. Fala aí, bicho. Marcos Rodrigues, ele é sacana. Ele gosta de entrar aqui para me chamar para beber e passar aqui que eu sou uma má pessoa. Pessoal, eu não bebo assim, viu? Sou uma ótima pessoa. Gente, mas acontece o seguinte, Jamie, não adianta mais. Eu também não bebo, mas o Brasil está obrigando a gente a beber. Tá. Entendeu? Tá. Eu fui 2 litros de cachaça do início da pandemia pra cá. Pois Sério. Beatriz, chegou aquele momento que a gente vai fazer uma pergunta da onça para você. Gente, eu amei. Beatriz, eu sei que você é jornalista e você não representa toda a classe, mas o jornalismo tem uma parcela de culpa assim, tremenda nesse mar de fake news que adentrou a sociedade, sabe? Qual autocrítica você faz ao jornalismo e à sua profissão? E em que parcela de culpa assim, você acha que o jornalismo meio que nos deixou assim, do papel dele, ou que ele podia ter feito mais? Então, uma das coisas que eu, inclusive, apontei no meu trabalho de conclusão de curso, da função da comunicação, né, na gestão ambiental das empresas, mas eu tive que falar isso, até porque as empresas também podem ajudar, é que a gente vive num país mega biodiverso e a gente não tem um batalhão de jornalistas ambientais. Quando eu fui procurar a minha faculdade aqui no Rio de Janeiro, a faixa, para oferecer cursos de extensão, a pessoa que me atendeu na época falou assim, cara, você sabe qual é o curso de extensão aqui mais caro e mais procurado? Esportes. Natural, super entendido, brasileiro gosta de esporte, papapá, papapá. Mas isso é o modelo de financiamento do jornalismo. Por quê? Sim. Porque você vê de manhã, o Jornal da Manhã, 5 horas da manhã, tem lá editoria de esporte. Aí depois no Jornal do Almoço, tem editoria de esporte. Aí entra o jornal que é específico do esporte. Aí entra o Jornal da Noite, também tem editoria de esporte, o Jornal da Madrugada também tem editoria de esporte. No fim de semana ainda tem um dia inteiro de esporte. Porra, cara. Você vai gostar de esporte. Se você falasse o dia inteiro de natureza... Talvez, né? Agora, isso é o modelo de financiamento. E as empresas estão financiando o quê? Isso. Sim. O Itaú teve uma época que ele se posicionou como uma empresa socioambientalmente responsável, mudou a comunicação, e foi uma junção bem interessante de comunicação aplicada, de política, de gestão ambiental e de política de responsabilidade socioambiental aplicada à comunicação. Porque foi o lance do lançamento das bikes, aquilo Sim. tudo foi um combo num determinado momento. Mas o Itaú não chegou a patrocinar matérias, por exemplo, sobre mobilidade Sim. urbana, nem manter uma editoria. E é o que acontece com o esporte. Ele patrocina esporte. Sim. Ele patrocina time de futebol, sei lá, partida, campeonato, sei lá o quê. Então, esse é o modelo de financiamento. O jornalismo leva a gente a isso. É claro Sim. que nem todos os jornalistas representam seus meios. Sim. Os meios têm donos. E o Estadão se tornou o pior jornal hoje no Brasil. Não tem como não falar. Foram 3 dias de editorial nonsense. Sim. Depois da entrevista do Lula, você fala? Sim. A gente vive numa democracia. Não deu para entender com o Bolsonaro. Então, agora, o cara que escreve o editorial, ele não é o jornalista que está fazendo o cotidiano, que está cobrindo Sim. a Covid, né? Então, Sim. por exemplo, o Estadão tem o André Borges. É um cara que cobre meio ambiente, que descobre
todas as falcatruas do Salles, do Eduardo Bin. E o André Borges é um espetáculo. Então, Sim. eu sigo o André Borges. Tá, Aí, André Borges, solta... André Borges querendo você aqui. Alice Pataxó, você também. Alice Pataxó é deusa, pelo amor de Deus. Ela é influenciadora. Alice Pataxó é influenciadora. Eu não sou influenciadora. Alice Pataxó é influenciadora. Caribucho, influenciadora. Caribucho, jornalista. Escreve para a Fonte BR. Vamos seguir a Fonte BR para ler os textos da Caribucho na Fonte BR. Sim, porque esse é que é o lance. A gente precisa também buscar os meios alternativos. E no caso do meio ambiente, da sustentabilidade, a gente tem meios alternativos, meios especializados, com jornalistas especializados, e eles não têm a grande audiência dos grandes jornais, né? Mas eles também dão furos. Sim. Agora, quando teve o processo todo do Camboatá, a floresta do Camboatá quase foi derrubada para construir um autódromo, porque era o que o Bolsonaro queria, e o Crivella também, e o interino aí do Witzel também queria. Eu falo errado de verdade. Eu falo, não é porque eu não sei. Eu sei que o nome do Bolsonaro é Bolsonaro, mas eu falo Bolsonaro porque ele, para mim, ele é o próprio Corona. E eu falo Witzel, que é o Witzel, de raiva, de desaforo desse cara. Né? Tá. Então, e aí já sai, eu falo mesmo. Então, Tá, assim, a gente precisa só apoiar esses meios especializados também. O ECO, Portal Eco Debate, até porque eles também precisam, né? Sim. Agora chegou aquele momento que você gosta tanto, admira tanto uma pessoa, um colega da área ambiental, que você daria o título para ele e não o cargo de ministro do meio ambiente. Quem seria essa pessoa para você? O ministro do Meio Ambiente, para mim, é uma mulher, chama Marina Silva. Marina Silva? Claro. Marina Silva já esteve aqui, viu? Jura? Juro. Juro, de dedinho. Que pois massa. Agora chegou o momento de você deixar uma música para. Normalmente eu peço uma música que levante a gente, né? Porque eu acho que para baixar já basta, né? 2.300 mortes já. Eu sou uma pessoa do século passado, né? Que eu estou bem adaptada nesse século. Mas, quando você falou... Não, eu me adaptei mesmo. Porque, colega, eu tenho 54 anos, você sabe? Você acha? É muita praia. Tá, só fazendo uma retificação. Que eu te falei bem assim, tem umas pessoas que são velhas de mentalidade. Eu não falei velha de idade, cara. Porque eu tenho um irmão que ele é mais novo que eu. Eu tenho um irmão que ele é mais novo que eu. E o cara não sabe nada de rede social. Às vezes você fala, faz isso aqui. Ele, não sei. Tipo, cara, tem umas pessoas que são analfabetas, assim, em questão. Mas é o que eu te falei, ninguém é obrigado. Mas eu acho que. Eu acho que cada dia mais as redes sociais estão se tornando desnecessárias, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente está caminhando, assim, é meio que ela está te empurrando para se tornar necessária, né? É verdade, porque tem toda essa integração com TV, com tudo, né? Mas tem gente, temperamento, tem gente que não tem paciência, tem gente que não tem habilidade. Sim. Eu, por exemplo, eu uso o celular, esse aqui é um novo, porque o meu foi até o talo. Mas eu brigo com ele, por quê? Porque eu quero um teclado maior, eu não gosto desse teclado, sabe? Sim. E eu comprei um grande, mas tipo, pra mim tem que ser um tablet, então. Então, assim, né? Cada um tem... Não tem como, né? Coitado, deixa ser bom, gente. Se ele gosta de ser analógico, isso é legal também. Tá. Pois agora... E qual então, é a música? Música... Então, eu vou trazer eu queria uma música do século passado, que é uma música chamada O Sal da Terra, do Beto Guedes. O Sal da Terra? Aham. Eu posso botar pra tocar agora. O Sal da Terra. O Sal da Terra. Qual o nome do cantor? Cara, eu não acredito. Não conhece Beto Guedes? Amigo, pelo amor de Deus, Milton Nascimento, Beto Guedes, Flávio Venturini, os mineirinhos, tudo, Clube da Esquina.
Loborges? Não conheço. Ah, não. Eu conheço o Milton Nascimento. Bom, pelo menos. Então, você vai lá depois no Spotify, se você clicar Clube da Esquina, vai cair. Sim. É Tá, um clássico. vou ouvir a playlist em sua homenagem. Então, Sal da Terra é uma música que fala sobre a terra, sobre a natureza. Aí, ó. Tá, A Toia falando, amor! Pois Ela não é é. do século passado, ela é jovem também. Ela é jovem? A Toia Pois é. é, então. Mas, cara, é isso que eu tava te falando. A juventude é o espírito, né? Meu pai tem 83 anos e é mais jovem que. 84, na verdade. E é mais jovem do que muito. Acho que às vezes ele é mais jovem até do que eu, porque Tá não sei como. vacinado? Tá vacinado, tomou a segunda dose ontem. Então, assim. Ai, que benção. Bom, Beatriz, foi um prazer conversar com você, foi um prazer também. conhecer você, ter essa uma horinha de conversa, foi muito bom. Que legal. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que foi muito assim em cima da hora, mas que bom, né? Às vezes as coisas acontecem assim mesmo em cima da hora. Eu agradeço muito Não, e por olha, você. vou até te falar. Sempre que alguém furar com você, pode me chamar, porque eu não tenho isso. Beleza. Entendeu? Pode deixar. Não tem. Tipo, Não, já vou até. vamos conversar agora. Tá bom, vamos. Tá. Tudo bem. Eu Depois te agradeço. Até porque eu vi que você fez um podcast com a Paulina Chamorro, né? Uma diva de Sim. jornalismo ambiental. Essa não é minha bagagem, eu não sou repórter. Então, Sim. eu fiquei muito, muito, muito honrada mesmo quando você me chamou. Te agradeço Sim. muito e eu espero que as pessoas tenham gostado. E bora depois, então, conversar no privado. Sim. Vamos Sim. conversar no Não, privado. Fazer um treinamento no amor aí. Quem estiver aqui, quiser participar, já está convidado. Pessoal, já vou uma coisa que eu acho que esse ano eu senti essa necessidade de tentar comunicar para as pessoas, tipo, forma de comunicar o ambiental, sabe? Às vezes de se comunicar, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando diariamente e tem várias situações legais que ela pode pegar assim, um segundo e postar assim, olha que coisa bacana que eu estou fazendo. Então, o pessoal que estiver assistindo isso aí, agora ou depois, e se interessar por esse ensino, sabe? Esse aprendizado, entre em contato com a gente. Essa inspiração também. Essa inspiração. Por exemplo, uma coisa que uma vez comentei com a Adriana Ramos, do ISA, é que os jovens ambientalistas, eles têm um orgulho muito grande dos ambientalistas Sim. adultos, digamos assim. Obrigada. Porque a pessoa falou maravilhosa conversa, eu agradeci. E os ambientalistas, eles têm muita bagagem, eles têm muita história. E as redes Sim. sociais, elas poderiam ser para os para os ambientalistas adultos, experientes, eles poderiam Sim. ser um canal em que eles contassem algumas histórias, casos. Sim. Quando eu fui na COP, eu esbarrei Sim. na Merkel. Sim. Sabe? São coisas, são curiosidades. Eu tenho um exemplo idiota, claro, né? Mas esses detalhes de, sabe, do que viu, do que sentiu, a emoção Sim. que foi, tal coisa, isso, aquilo. Isso seria muito, 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 muito legal. Não quer fazer? Sim. Beleza. Dá o teu perfil, então, para a gestão de redes sociais da tua organização e dá o conteúdo para essa pessoa, a pessoa administra isso. Hoje, Sim. por exemplo, eu estava na rua, eu vi uma flor de maracujá linda, tirei várias fotos. Então você vai lá e põe a flor de maracujá, você fala, eu achei tão lindo. Cara, mas você fala, gente, alguém já viu uma flor de maracujá? Vai chegar alguém que vai falar, meu Deus, nunca tinha visto, então é a flor da paixão. Sim. Pronto, já foi. Entendeu? É isso aí, cara. E é isso, a gente não bota valor, mas a gente Sim. que gosta da natureza, que defende o meio ambiente, a gente tem a gente tem uma missão, a gente está vendo isso ser ameaçado de uma forma grosseira, grotesca, violentíssima. A gente tem que perguntar todos os dias o que vai restar. E assim, a mulher que agora entrou, a deputada que entrou na Comissão de Agricultura, ela já entrou falando, eu vim para fazer tudo que é para... Cara, a mulher já entrou tocando berrante, sabe? Eu vim para
para aprovar a grilagem. Sim. Então, a gente precisa jogar as fotos que a gente tiver, soltar o vídeo, falar tudo o que for. Tá. Perfeito, cara. Usa a hashtag inspiração. Inspiração. Hashtag inspiração. Ei, Pois Amoreco é isso. Eu esqueci isso. Ei, Amoreco, que é o nome da minha empreita, é Ei de engajamento, informação e inspiração. Essas Sim. são as três editorias, digamos assim, com a qual você trabalha para fazer o seu conteúdo relevante avançar nas redes sociais. É isso. Tá, perfeito. Beatriz, você quer deixar algum recado final para o pessoal? Não, nada em especial. Eu acho que a conversa foi bem legal. Eu tô assim, até com uma coisa na cabeça, mas que sigam a Vani, que é a nossa ambientalista que está no TikTok. Sim. Engenheira florestal. Na verdade, tem uma indígena, eu esqueci o nome dela agora também no TikTok, muito boa, que é de uma aldeia, assim, que mostra o dia a dia delas. Eu esqueci, cara. Que massa! Joga lá no Depois Twitter, amigo. Joga. Tá, é isso, pessoal. Recados finais. Obrigado por tudo. Obrigado por todos que passaram aqui, que comentaram, que ficaram com a gente até agora. Nossa live vai para o YouTube. Eu acho que até amanhã. Até amanhã ela tá nos podcasts também. E vocês podem ouvir por lá, mas eu vou reforçar também, divulgando os links e tudo nas redes sociais. Me marca. Marco sim. Beatriz, Obrigada. muito obrigado, gratidão, tenha uma ótima noite, bom descanso. E pra a gente se também vê aí todos. nessas trincheiras digitais, tá bom? Beijos, obrigada. Obrigado, tchau, tchau.